Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, todos os dias nesse horário aqui, explicando as coisas pra gente. Dólar hoje, o que é, hein, Juliana? Por que tá tão alto? Tudo bem, Thaís? Bom dia pro Pedro, bom dia pro Edu aí de volta. O Pedro tá feliz da vida, porque ele tem $100. No bolso. Eu tenho aquela notinha de 1 na fazer uma carteira. fortuna. Também tá valendo bastante. O meu irmão me arrumou uma de 2. Meu irmão trabalha num banco nos Estados Juliana Unidos. Rosa Ele deu de presente pro tudo uma nota de $2. Eu falei, você tá me dando uma fortuna. Você sabe que o Pedro, ele... A Juliana vai comprar os dólares que eu tenho aí guardados. Então, né? o Pedro, eu cheguei que ele tá me oferecendo já pra comprar o dinheiro Hoje tá um dele, dia bom né? pra vender esses dólares aí, não Te tá? falar, viu? Não, hoje, quando eu sentei ali pra ver, assim que abriu agora há pouco o dólar, eu falei, oi? Tava subindo 2%, né? Tava já, assim que abriu, já valendo R$ 5,67. Agora começou a perder um pouco de força, mas tá bombando, né? O índice futuro da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que mede ali as primeiras negociações, chegou a 108.510 pontos. É muito baixo. Pontuação mede a valorização de empresas negociadas na Bolsa. A gente tem os juros também subindo aqui com força, ou seja, quantos investidores querem para poder financiar a dívida do Brasil. Isso tudo pelo seguinte, o governo tem dinheiro para poder aumentar o Bolsa Família para mais de R$400, se quiser, quer aumentar para R$1.000, pode aumentar. A questão é que os políticos estão forçando a barra aqui para poder caber no orçamento um monte de gasto para poder beneficiar eles próprios. Então, a discussão toda é essa, não é estourar a regra fiscal para poder ajudar os pobres, como está o discurso aí do governo, o discurso do político. Isso não é verdade. O ministro Paulo Guedes, imagina, considerado aí pelo mercado financeiro, pelo empresariado, o último guardião da responsabilidade das contas públicas, pedir para poder não cumprir a regra fiscal. E falando que precisa ajudar os mais pobres. Se você tirar 20 bilhões, por exemplo, das verbas do Congresso, que não são obrigatórias, as emendas, já dá quase para pagar, por exemplo, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Então, a discussão nesse momento é que quanto que vai ser gasto a mais da regra que limita o crescimento da dívida do Brasil, porque que vai estourar, todo mundo já, enfim, o próprio ministro já admitiu, e o ministro dizendo que vai deixar na mão dos políticos para decidir qual vai ser o estouro do teto. Bom, se o próprio guardião da regra fiscal abre a porteira, esses caras não vão achar 30 bi é o início, né, do pontapé. O que o pessoal está dizendo agora é que se pode gastar 30 fora do teto, pode gastar 40, pode gastar 50. Agora virou a festa, né, do gasto público. Agora é uma discussão delicada essa, não é, Juliana? Porque que hoje há uma situação social de quase calamidade que precisa ser tratada de outra forma, é inegável. Com certeza. A questão é como. Exatamente. É a questão, como. assim, vamos gastar. Não é o fazer ou não fazer, mas como fazer. Ninguém é bobo, Thaís. É essa a questão. Os políticos acham que o mercado é bobo, né? Olha, estamos ajudando os mais pobres. Se fosse, vamos abrir aqui a planilha e ver se eles realmente estão precisando gastar mais para poder não deixar essa população passar fome, mas não é. Não é. Se fosse só esses 30 bilhões para os pobres, mas você olha aqui e vê que... Estou dando só um exemplo, né? Eles estão dizendo que precisam gastar 30 bilhões a mais da regra que limita o crescimento, né, da despesa. Mas só 20 bilhões já é o gasto do Congresso, que não é emergencial. Então, a discussão toda hoje no país é que há um desmonte das regras fiscais. É que nem na sua casa. Olha só, você tem que gastar para consertar o telhado, como a gente estava falando ontem. Eu não quero cortar em outro lugar. Não tem jeito. É impressionante como há hoje, que os analistas têm dito, que eu acho que é muito claro, há um negacionismo da ciência econômica. Não adianta, eu vou gastar e que se dane. Não, se você gastar sem responsabilidade, assim, se a gente fizer isso na nossa vida, a gente vai aumentar a dívida, a gente vai, para pegar crédito, vão cobrar mais porque a gente vai ter fama de caloteiro, a inflação vai subir, o dólar vai bombar, a gente vai ter menos crescimento e menos emprego. É assim que a economia funciona. Então não adianta imaginar que vai reinventar a roda da economia, não vai.
vai. Então, isso é muito preocupante no momento que a gente já está com um monte de problema, né? A gente tem crise hídrica, a gente tem o petróleo subindo, aí agora o dólar subindo com força, o combustível vai para as alturas, tem discussão se vai ter combustível, vai ter abastecimento de combustível suficiente. Juliana, então, sabe, é um caos, né? O que você tem ouvido com os economistas, empresários com quem você conversa, sobre a condução hoje do ministro Paulo Guedes no governo, não é? Porque ele tem sido atropelado por essas decisões e daqueles pilares que ele colocou logo ali no começo do governo. O que eu quero fazer? Nada está virando, não é? Ele está confortável? O que a gente tem sobre isso? Hein? Thaís, parece que sim, né? Porque senão ele já tinha pedido o chapéu, né? Porque ele já foi desautorizado 500 mil vezes. Ele se diz liberal e fica aceitando uma série de desrespeitos há tanto tempo de toda uma agenda que, na prática, o governo, o próprio presidente Bolsonaro autorizou a gastar mais, a descumprir e fazer uma agenda populista para se reeleger. Eu tava aqui pensando, mas nem todo mundo tá bravo com esse negócio do dólar a 5,67. Nem todo mundo. Imagina, vamos supor, que eu tivesse 9 milhões e meio de dólares numa conta em paraíso fiscal. Só supor, né? Tipo Pedro, né? Não, que ninguém tem isso. 9 milhões e meio de dólares. E ainda vamos supor que eu fosse o ministro da Economia. Só assim, numa ideia. Vamos lá. No dia que eu tirei férias, 1º de outubro, que eu tivesse, né? Supondo que eu tivesse 9 milhões e meio de dólares, eu tinha 51 milhões de reais. Porque o dólar estava em 5,39. Agora de manhã, com 5,67, eu já teria 3 milhões e 800 a mais em reais. Mas é só uma suposição, viu, Ju? Bom dia pra você, tá Bom mais. dia.